Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Vamos aqui meditar na palavra do Senhor, palavra de Deus que é algo maravilhoso, algo especial aos nossos corações, para aqueles que acreditam, né? Para aqueles que aceitam a Bíblia como a genuína palavra de Deus. Vamos aqui meditar na Bíblia. E a meditação para este momento, nós vamos falar sobre por que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que Deus se alegra com a nossa força, com o nosso entusiasmo, com o nosso prazer? Vamos ver aqui, né? O que é que Deus vai falar para os nossos corações. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aí nós vamos ler Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é real, ela é verdadeira, não é? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos alegria para os nossos corações, né? Paz para a nossa alma ferida. Neemias, capítulo 8, e o versículo 10 diz o seguinte: Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui, meus queridos, está falando envia porções, que é compartilhar com os necessitados, né? Compartilhar com aqueles que precisam de ajuda, porque do contrário não haveria uma festa religiosa. Essa é a base que deu ensejo ao costume de dar presentes no Natal, dados aos pobres, para melhor refletir algo do amor de Cristo neste mundo. Isto é uma explicação que eu tenho aqui na Bíblia Shed, tá? Esse versículo aqui, Bíblia Shed, Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. E vamos à explicação bem clara, né? Trazer esta porção da palavra de Deus para vocês. Disse-lhes mais: Ide, comei das gorduras e bebei as doçuras, e enviar porções àqueles que não têm. Isto é, distribuir com outros, passar para outros aquilo que eles necessitam, ajudar a outras pessoas em tempo de crise. E esse contexto aqui da alegria do Senhor, é a nossa força, é fundamentada em um relacionamento com Deus. Primeiramente, nós precisamos, na verdade, ter um relacionamento com o Senhor de uma forma clara, de uma forma específica, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Ao lermos esta passagem, nós podemos observar aqui por completo, e nós observamos aí o contexto por trás de Neemias, ou por trás, né, do capítulo 8, e do versículo 8 ao versículo 12. E nós vemos que o povo de Israel foi restaurado em sua própria terra, vindo do cativeiro da Babilônia. Porque o cativeiro era algo assim muito forte. E aí nós temos o cativeiro da Babilônia, né?
mostrando como o pessoal estavam escravizados, como eles estavam vivendo em cativeiro. E houve uma reunião solene, evidentemente, né, cujo presidente da reunião, vamos dizer assim, era Neemias, que era o governador. E também nós temos o Esdras, né, que era o sacerdote e escriba, ocasião em que as escrituras foram, na realidade, lidas ao povo. As escrituras eram passadas ao povo através da leitura. Aí nós temos Esdras, né, que era o escriba naquele momento. O primeiro sentimento, na realidade, deles foi a grande tristeza, foi o grande pesar, o descontentamento, por saberem que tudo que estava escrito na lei do Senhor lhes sobreviria no cativeiro, né? Em razão do viver pecaminoso deles, porque eles estavam em desobediência. E quando nós entramos em um estado de desobediência, evidentemente nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros, com as consequências daquilo que nós estamos semeando. Porque se nós desobedecemos, nós vamos conquistar maldições. Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, fala justamente das bênçãos daqueles que obedecem a Deus e das maldições daqueles que desobedecem ao Senhor. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí no versículo 15 diz: se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições. Aí aqui nós temos em Deuteronômio 28 as bênçãos decorrentes da desobediência e também os castigos decorrentes da desobediência. Precisamos, portanto, obedecer, seguir aquilo que Deus exige de cada um de nós. E aí nós temos aí essa grande tristeza, né? Essa tristeza do arrependimento, segundo Deus, que não era para produzir na realidade um abatimento. Porém, esse sentimento de morte, esse sentimento de insatisfação, era justamente porque o povo estava em um estado de grande desobediência. E quando nós devemos reconhecer que temos que tomar uma atitude, precisamos tomar uma atitude e seguirmos as diretrizes do Senhor. E aqui, queridos, por que a alegria do Senhor é a nossa força? Os filhos de Israel, eles estavam lamentando por não cumprirem a lei, por estarem justamente seguindo os seus próprios caminhos. E quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, o que é que vai acontecer? Vamos conseguir coisas, na realidade, que vão trazer muita infelicidade para nós. E aqui nós temos, queridos, que a alegria do Senhor nos dá forças para alcançar a graça e a salvação. Porque nós devemos lutar constantemente, lutar cada dia. Não podemos ficar de braços cruzados, mas avançar sempre, desistir nunca. Devemos prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, que é Jesus Cristo. Porque o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria e calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á
de ti com júbilo. Isso em Sofonias 3,17. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós obedecemos à palavra do Senhor, quando nós temos um relacionamento com o Senhor e nós procuramos seguir a sua vontade. E a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é a nossa perfeição. A vontade de Deus é que nós prossigamos e nós tenhamos coragem. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Na realidade, o hebraico a original, né, para a alegria, em Neemias 8:10, é Shedivá, que significa felicidade, significa regozijo. E vem de Shaddad, que traz a ideia de união. Está relacionada, na realidade, com a Shaddad, que significa unificação. Observem que todo um conjunto, não é? É alegria, felicidade, regozijo, unificação, união, harmonia. Então vejam que a alegria do Senhor é a nossa força quando nós realmente estamos inseridos nesse conjunto de palavras aí que transbordam do nosso mundo interior. Evelyn, tudo bem? Tudo jóia? Assista aí até o final. E essa alegria justamente é um campo de batalha espiritual, porque nós estamos vivendo em um campo espiritual de batalha muito forte. E esse campo de batalha espiritual, nós, metaforicamente, somos considerados soldados, guerreiros do Senhor. E precisamos estar preparados. Efésios, no capítulo 6, fala justamente da armadura que deve ter esse soldado de Cristo, esse soldado do Senhor. E diz aqui o seguinte, ó. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, está falando sobre a armadura aí. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo, quando está falando aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, esses poderes, esses dominadores que estão nas regiões celestes, está falando justamente dos demônios que imperam, dos demônios que trazem ou querem trazer o nosso insucesso espiritual. E nós temos tão somente que adorar a Deus, que servir a Deus. Deus não aceita uma adoração misturada. Você não pode, na realidade, fazer uma oração e depois ir acender uma vela e fazer um despacho, fazer um trabalho. Você serve a Deus ou não serve. Tá? Porque a nossa única proteção é Deus, a nossa única proteção é o Senhor. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e nos ensina o verdadeiro caminho. Aí diz, tome toda a armadura. Essa armadura é a verdade, é a justiça, é o evangelho, é a oração, é a fé, é o capacete da salvação, oração e súplica. Aqui diz assim, com toda oração e súplica, em todo tempo, e vigiando com toda perseverança. Vejam, observe aqui, a alegria do Senhor é a nossa força quando nós entramos neste campo de guerra espiritual, confiando no Senhor. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Você não pode servir a dois senhores. A alegria do Senhor é justamente a nossa força. Que força é essa? A força de Deus que nos fornece é a sua graça, cada dia, cada momento. A graça de Deus significa favor imerecido. A graça de Deus está derramada em nossos corações.
O amor de Deus está derramado em nossos corações. Quando essa graça ela nos envolve, ela envolve o nosso ser, corpo, alma e espírito, nós vamos superando toda e qualquer barreira, toda e qualquer dificuldade. Por isso louvamos a Deus pela graça gloriosa que Ele derramou sobre nós, que permaneçamos, que pertencemos ao seu querido Filho. Pertencemos a Jesus através do grande amor de Deus, através da redenção, a redenção pelo sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. E para que nós possamos estar conectados a Deus e amando a Ele, Ele nos dá essa confiança, nos dá essa ousadia para que nós possamos entrar no santuário de Deus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor para nós. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente. Observe aqui, nós temos que nos aproximar de Deus com muita confiança. Silva Moreira, tudo jóia? Com muita confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para ocasião em tempo oportuno. Nos aproximarmos do trono de Deus, nos aproximarmos da presença de Deus, a fim de que alcancemos graça e misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Há uma renovação dessa misericórdia a cada dia, cada manhã. Essa misericórdia ela vai sendo estendida para mim, para você, e tome posse neste momento da graça e da misericórdia do Senhor. A graça que Ele fornece para nós é suficiente para que nós possamos enfrentar o dia a dia, enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os problemas, porque sem a graça de Deus nós somos míseros mortais. E não vamos alcançar nada, mas quando eu me achego a Deus, quando eu me achego diante da sua presença, humildemente, confessando a Ele os meus erros, confessando a Ele os meus pecados, Ele vai ouvir a nossa oração. A palavra do Senhor nos diz que este povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, confessar os seus pecados, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. A Bíblia fala, queridos, dessa misericórdia do Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Tudo posso, porque Ele me dá fortaleza, Ele me dá força, Ele adestra as minhas mãos para a batalha, para a guerra. Salmo 46, deixa eu ver aqui o versículo, quando ele fala que Ele prepara as nossas mãos para a peleja. Vamos ler aqui, Salmo 46, quando diz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Quando o Senhor prepara as nossas mãos para a guerra, ok? Diz o seguinte aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Fala que Deus está no meio dela, Ele vai nos ajudar, o Senhor dos Exércitos está conosco, venham, contemplem a obra do Senhor. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Era aqui que eu queria falar. Ele quebra o arco, Ele prepara as nossas mãos para a peleja de uma forma muito especial. E nós devemos glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque ainda que tudo esteja difícil,
mas Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá forças, é aquele que nos ensina, é aquele que nos prepara, e Ele prepara as nossas mãos. Deixa eu ver aqui. Para que nós possamos pelejar. Essa peleja, ela é muito forte. Aqui nós temos Salmo 144, Almeida Revista, ou seja, Almeida Revisada da imprensa bíblica. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, meu refúgio e minha fortaleza, o meu alto refúgio. Podemos confiar nele, podemos nos entregarmos de todo o nosso coração, porque ele vai nos preparando cada instante, preparando-nos a cada momento, para que nós possamos vencer cada batalha e vencer cada dificuldade. Estejam vigilantes e mantenham-se firmes e sejam homens de coragem, sejam fortes, diz a palavra do Senhor. Eu preciso ser forte a cada instante. A palavra de Deus nos diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força, é tornar-se-á pequena. No dia da adversidade, no dia da dificuldade, eu preciso estar firme, confiando no meu Deus, confiando no Senhor, que prepara-me cada dia para que eu possa vencer. Portanto, meus queridos, essa alegria do Senhor, que é a nossa força, é porque nós buscamos a sua presença. É porque nós entendemos que em Deus nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, porém mais do que vencedores. E aqui eu vejo o Salmo 27, quando diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército, versículo 3, se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Confiança em meio à adversidade. Confiança em meio ao perigo. É aí que eu tenho que buscar a presença de Deus. Como diz aqui, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza, contemplar a formosura no seu santuário, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Aí aqui fala, e agora será exaltada a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou protegido pelo Senhor. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Portanto, meu querido, minha querida, descanse no Senhor. Entenda que Deus, ele tem prazer quando você busca a sua presença, quando você proclama o seu santo nome, quando você exalta o nome dele, quando você o adora em meio à dificuldade. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 31 e o versículo 24. Seja forte, seja corajoso, não desanime, enfrente, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai escancarar as portas das bênçãos. É somente confiar nele, espera no Senhor e anima-te. Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando? Eu sempre falo, Deus abre portas onde não existem portas. Deus abre caminhos no deserto.
e manancial na terra seca. E te porá, né? Vai colocar você em um alto retiro. Viu, Israel? Deus vai te colocar, Deus vai nos colocar em destaque. Ele não nos chamou para sermos derrotados, porém nos chamou para que nós possamos avançar, prosseguir a jornada da fé até o grande dia, de maneiras que você possa dizer, terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora só o que me resta é a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda, né? Isso já dizia o apóstolo Paulo. Nós precisamos prosseguir, precisamos seguir até o final, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso ele disse, sejam fortes. Em 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 7 diz, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão e que a vossa obra tem uma recompensa. Até um copo d'água com água que você dá para um dos pequeninos, você será recompensado. Isto diz a palavra de Deus. Isto diz a palavra do Senhor. E aqui está justamente a essência do verdadeiro discípulo de Jesus. A essência do verdadeiro seguidor de Cristo. É amar o próximo, ajudar aqueles que necessitam, fazer a obra do Senhor. E aí está, meu querido, que a alegria do Senhor é justamente a vossa força. Força em meio à dificuldade, força em meio ao problema, tirando forças onde não existe, né, onde você não pode encontrar, mas você pode encontrar essa força puramente, né? Com muita justiça, você pode encontrar essa força no Senhor, essa força em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então lute, batalhe, desencruze os braços, não fique parado, não fique estacionado, porém siga o que diz a palavra de Deus aos nossos corações. E também Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nele eu posso confiar. Nele eu tenho esperança. Porque o salmista também diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu ver aqui, acho que é o Salmo 20. Vamos lembrar aqui, este salmo, que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, né? Uns confiam no seu braço forte, mas diz o salmista, mas eu confio no Senhor, faço menção do nome do Senhor dos Exércitos, né? Vamos ver justamente Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos. Isto é, caímos, mas não ficamos prostrados. Nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. O segredo é clamar. Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí Deus vai revelar para você. Deus vai revelar para nós. Fortaleçam-se no Senhor. Tenha força no Senhor. O problema está difícil? Busque a Deus. Está complicado? Alegre-se no Senhor. Como eu vou me alegrar se estou passando por uma dificuldade? Adore a Deus. Adore a Deus.
Jó, ele perdeu tudo quanto ele tinha. Mas quando Jó, ele começa a interceder pelos seus amigos, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus pode todas as coisas. Aleluia. E o plano de Deus, e o pensamento de Deus para conosco é pensamento de paz, é pensamento de felicidade. Deus, ele tem o melhor para a minha vida e o melhor para a tua vida. Meus queridos, a alegria do Senhor, a nossa força, isso acontece, né? Essa plenitude vai acontecer quando nós aceitamos a sua provisão. Quando nós aceitamos a provisão da justiça do Senhor em nossos corações, em nossas vidas, de uma forma maravilhosa. Essa graça de Deus que reúne esse perseverar louvando. Paulo e Silas estavam presos, mas eles não estavam reclamando. Pelo contrário, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar. E de repente, houve um terremoto naquela prisão. Vai acontecer um terremoto quando você começar a louvar. Eu me arrepio todo falando sobre isso. Quando você começar a adorar a Deus. Quando você começar a glorificar o nome do Senhor. Não murmurando. Isso não quer dizer que você vai aceitar o teu estado de infelicidade. Porém, você vai se erguer e adorar a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque Deus sabe todas as coisas, até no mal. Deus, ele está nos preparando para que nós possamos alcançar algo melhor lá na frente. Pois o reino de Deus não é questão de comer e beber, mas de justiça, de alegria, de paz, de harmonia, de felicidade. E nós passamos todos os dias por muitas provas. Todos os dias nós matamos um leão por dia. Ou talvez mais de um leão, né? Isso é uma palavra metafórica. Mas em Jesus temos uma alegria que dura para sempre. Essa alegria, meus queridos, não está em comida, não está em viagem, não está em bebidas, mas a alegria do Senhor está em que nós podemos falar em línguas na sua presença, em que nós podemos glorificar, adorar em meio à dificuldade, em meio ao perigo, em meio à circunstância. Quando você adora, as portas se abrirão. Abrir-se-ão para você. Deus abre portas aonde não tem. Ele vai abrir uma porta para você. Acredite, confie no Senhor. Este é o momento de nós glorificarmos o nome do Senhor. Este é o momento de nós exaltarmos o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele se alegra quando eu adoro o nome dEle. Ele se alegra quando eu enfrento a dificuldade, não reclamando, mas dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, mesmo diante de muita dificuldade, nós devemos adorar o nome do Senhor. Muitas vezes nós não estamos desfrutando daquela alegria que nós precisávamos, daquele momento de felicidade que nós precisamos. Mas Deus, Ele põe em alto retiro e nos dá poder para que nós possamos enfrentar toda e qualquer dificuldade. Salmo 16, o versículo 11 diz: Far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. O Senhor Jesus, Ele não te dá uma alegria momentânea, mas Ele te dá uma alegria eterna. Te dá uma alegria que você vai enfrentar tudo e vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes como trabalhar na minha vida. Tu sabes como fazer. Na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Portanto, meus queridos, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passares por várias provações, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Devemos encarar essas dificuldades, esses momentos,
devemos encarar como Deus trabalhando em nossa vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4 e o versículo 4. E quando nós observamos aí essa carta, né, aos Filipenses, ela foi escrita em uma prisão, mas fala de alegria, fala de satisfação. Meus queridos, eu posso ter assim uma satisfação muito forte, muito grande, falando para vocês sobre este assunto, porque eu já passei por muitos reveses nesta vida, mas Deus me guardou. Deus me guardou de uma forma muito grande e vai te guardar também. Ele estará aí dizendo para você, filho meu, eu quero trabalhar no teu coração, eu quero trabalhar no teu interior. Não lamentes, mas me adore. Não reclames, mas adore o meu nome. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E assim, quando nós exaltamos a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, nós vamos compreender que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. A alegria do Senhor é a nossa força. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando neste momento? Eu quero te dizer que eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Eu creio em um Deus que pode transformar todo momento de tristeza em um segundo em muita alegria. Has cambiado, has mudado o meu lamento, o meu pranto em festa, de maneiras que eu possa cantar, que eu possa saltar, que eu possa dançar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Sempre nós ouvimos alguém falar isto, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Efésios 4:30, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, colocada em vossos corações, colocada em vocês, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus vos libertará. Quem sabe que esse momento é agora? Quem sabe que esse momento chegou para você e que esse momento você vai transformá-lo em uma grande festa. Deus está preparando uma festa para você. A boa notícia é que nós conseguimos deixar Deus com alegria, deixar Deus feliz. Quando eu reconheço a sua soberania, quando eu reconheço o seu poder, quando eu reconheço a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Toma posse desta palavra nesta noite. Toma posse da alegria do Espírito Santo. E que o Espírito de Deus possa te abençoar de tal forma, de tal maneira, que você possa saltar na presença do Senhor. Gritar na presença do Senhor. Exaltar o nome dele. Não vos entristeçais. Não fique triste. Glorifique. Tristeza cultivada é ferrugem do coração. Mas a alegria, a força, o poder. Amém? Como tu estás nesta tarde? Como está o teu coração? Eu quero fazer uma oração por você. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por estas vidas que me acompanharam, por estas vidas que me ouviram. E que a tua palavra, ó Deus, que o teu poder, de uma forma toda especial e abrangente, possa envolver estas vidas de uma forma sobrenatural, Senhor, que o problema, que a dificuldade possa ser banida e que a falta de força, a falta de fé, a falta de coragem, Senhor, possa entrar nesta casa, possa entrar neste coração de uma forma toda especial.
Abençoa, Deus, estas vidas. Abra a porta que está fechada. Liberte, Senhor, da opressão, do inimigo, do jugo opressor. E que tu possas, ó Deus, fazer com que esta pessoa possa descansar na tua presença. Para a glória de Deus. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Eu profetizo vida para você. Eu profetizo restauração para você. Eu profetizo prosperidade para a tua alma. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nos momentos de nossas angústias, que nos momentos de nossas tristezas, nós possamos alegrar o coração de Deus, adorando o nome dele. Um grande beijo, com muito amor, com muito carinho, em nome de Jesus.